Existem lugares que guardam mais do que prontuários médicos. Em Recife, um prédio imponente esconde gritos que o tempo não conseguiu calar. Hoje o manifesto entra nos corredores do Ulisses Pernambucano para entender o que resta quando a razão se perde e o medo assume o controle. Para entender o horror que habita o Ulisses Pernambucano, precisamos voltar em 1844. Naquela época, o mundo via surgir o que chamavam de Hospício Pedro II. A promessa era nobre, um refúgio, um palácio de cura para mentes fragmentadas da aristocracia e do povo pernambucano. Mas a história da Tamarineira é escrita com as tintas da contradição. O que foi desenhado para ser um santuário de caridade rapidamente se tornou um depósito humano. Naquela época, a loucura era um termo elástico. O hospital não era apenas para quem sofria da mente. Suas grades também se fecharam para os indesejados da sociedade, órfãos sem destino, mulheres que desafiavam seus maridos, alcoólatras e todos aqueles que a elite recifense queria varrer para debaixo do tapete. O eco dos carcereiros. Muitos dizem que o silêncio do Ulisses Pernambucano é enganoso. Antigos funcionários relatam o mesmo fenômeno. O som de passos pesados que ecoam nos ladrilhos originais. Mas não são passos de fuga, são passos de autoridade. O tilintar metálico de um molho de chaves, como se um antigo vigia ainda fizesse sua ronda interminável, garantindo que ninguém, vivo ou morto, saísse da sua cela. A sentinela da Tamarineira. Se os sons te fazem olhar para trás, as janelas te fazem olhar para cima. Quem passa pela calçada da Tamarineira, tarde na noite, por vezes sente um calafrio que não pertence ao clima de Recife. Relatos recorrentes descrevem uma silhueta alta, imóvel, observando por trás das vidraças das alas superiores. Um vulto negro, mais escuro que a própria noite, que parece vigiar o movimento externo com o olhar de quem foi deixado para trás. Não há reflexo, não há movimento, apenas a sensação de que você está sendo caçado pelos olhos de alguém que já não habita mais esse plano. O ar que falta. Mas o pior não é aquilo que você ouve ou vê, é o que você sente. Ao cruzar os limites de certas alas desativadas, o ar parece mudar de densidade. Visitantes descrevem uma pressão súbita no peito, como se o oxigênio fosse lhe roubado. É uma energia residual de décadas de eletrochoques, camisa de força e gritos contidos. Ali, a depressão não é apenas um diagnóstico. É uma massa física que te empurra no chão, sussurrando que aquele sofrimento nunca teve um fim. A noite do grito mudo. Dentre todos os registros perdidos na Tamarineira, existe um que os funcionários mais antigos evitam mencionar. Dizem que em uma noite de tempestade avassaladora, na década de 70, algo aconteceu na ala de isolamento. Um paciente cuja identidade havia sido apagada pelos anos de abandono começou a gritar, mas não era um grito comum. Era um som que parecia rasgar o metal das camas. Os enfermeiros equipados com lanternas que falhavam correram para o final do corredor, mas a porta da cela estava trancada por dentro. Quando finalmente conseguiram abrir, o quarto estava vazio. A janela, protegida por grades intactas, não oferecia saída. O paciente havia simplesmente se dissipado, deixando para trás apenas as marcas de unhas profundamente cravadas na parede de pedra. Até hoje, em noites de chuva forte no Recife, dizem que quem passa perto daquela ala consegue ouvir o mesmo arranhar desesperado, como se ele ainda estivesse tentando sair dentro das paredes onde a sua própria loucura o confinou. Ao olhar para a calçada do Ulisses Pernambucano, é impossível não olhar para aquelas janelas e sentir um peso que a ciência não explica. Fica a pergunta: seria o medo apenas uma projeção da nossa mente, alimentada por contos e sombras, ou aquelas paredes de pedra realmente absorvem todo aquele sofrimento humano? Se você sentiu o arrepio desse relato e busca a verdade,
Junte-se aos nossos devotos se inscrevendo no canal Manifesto. Muito obrigado, mantenha os olhos abertos e até a próxima.